Olá, amigos seguidores do canal. Então, agora quarta-feira, 9 de novembro, vamos àquela nossa postagem intermediária, um conto de terror de outros autores, né? E esperando o próximo Lovecraft lá do final de semana. Eu estava dando uma olhada nos meus baús aqui de livros, né? De terror e outros. Aí encontrei uma antologia muito interessante chamada Antologia Macabra. Ela foi reunida pelo... O livro em português, né? O livro é um pouco mais antigo, mas a antologia, quando foi lançada no Brasil, foi em 1972, mais ou menos quando eu comprei esse exemplar. É uma antologia reunida pelo Peter Henning. Para quem é do ramo aqui do horror, Peter Henning é manjado, ele é um especialista no macabro, no horror, no suspense. E ele fez uma antologia muito interessante. Segundo ele comenta na introdução, essa antologia foi inspirada, ela tem uma série de autores ingleses e americanos, todos escrevendo sobre o macabro, não exatamente o terror, né, especificamente. Um dia a gente faz uma postagem comentando essas subdivisões aí do gênero. Então, todos são contos macabros, né, por isso que chama Antologia Macabra. Mas ele diz que montou a antologia a partir de uma descoberta que ele fez, né? Que foi, ele encontrou lá na casa dele uma, uma coleção de revistas inglesas, né, vitorianas, encadernadas, isso era muito comum. São vitorianas, portanto são do século XIX, né? Eram revistas lá do final do século XIX, e ele encontrou um conto macabro ou de terror, como vocês quiserem chamar, de um cara assim mais inesperado do mundo, que é o Winston Churchill, que dispensa apresentações. Então, aí me ocorreu de postar aqui para vocês esse conto. É um conto bem pequeno, chama-se Homem ao Mar. E ele é a mais perfeita ilustração, até a expansão de um conceito que eu venho comentando com vocês há muito tempo, que é aquela história do todo escritor famoso dá a sua ciscada no mundo na literatura fantástica de terror e tal. Eu já postei inúmeros autores clássicos que não especialistas em terror que tem lá sua historinha de terror. Só que dessa vez o conceito foi além, né? Porque o Winston Churchill sequer é um escritor. Ele é uma das personalidades mais importantes da história da humanidade, um político, um estadista. Certamente vocês devem conhecer a história, várias passagens da história dele, uma longa história, né, na política britânica e mundial. Provavelmente é o cara mais, talvez isoladamente, seja a quem a gente possa atribuir a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Se não existisse o Churchill como primeiro-ministro da Grã-Bretanha, possivelmente a história da humanidade teria sido muito diferente do que foi. Mas a gente não vale nem a pena, valer a pena vale, né? Mas não está um pouco além do alcance do nosso canal fazer comentários sobre a biografia do Winston Churchill. Acho que é até dispensável, como eu já tinha dito antes. Mas até o Winston Churchill resolveu escrever uma historinha de terror. É a mais assim dramática demonstração dessa minha tese de que todo mundo... Por que isso acontece, né? Isso acontece porque a sensação de medo, do sobrenatural, o horror, o terror, qualquer dessas vertentes aí, ela vem de lá da origem da espécie humana. Então, isso está presente na religião, está presente nas lendas, está presente em tudo, está dentro do ser humano, né? Então, é por isso que isso acontece, por isso essa atração pelo macabro e pelo horror, pelo medo no fundo, né? Motivado pelo medo inerente que tem na alma do ser humano. Então é isso aí. Nós, resumindo,
descobri aqui nos meus baús o Antologia Macabra, uma reunião de contos ingleses e norte-americanos do Peter Henning, um especialista na matéria, que por sua vez se motivou um livro de 1972, a edição brasileira, a edição inglesa mais antiga, e que o Peter Henning se motivou porque encontrou essa pérola negra, como eu digo, do Churchill, numa coleção de revistas vitorianas encadernadas em formato de livro. Então essa é a gênese dessa postagem dessa semana, um pequeno conto, vai ser pouco maior do que essa introdução aqui, espero que vocês tenham tido paciência de ouvir até o final e que curtam essa joia do nosso grande Winston Churchill. Abraço a todo mundo, saudações e até o final de semana com Lovecraft. Homem ao Mar, Man Overboard, de Winston Churchill, publicado originalmente na revista Hamsworth Magazine de dezembro de 1898. Foi pouco depois das 9h30 que o homem caiu ao mar. O vapor de carreira ia a toda pressa pelo Mar Vermelho na esperança de recuperar o tempo roubado pelas correntezas do Oceano Índico. A noite estava clara, muito embora a lua estivesse oculta por trás das nuvens. O ar quente estava carregado de umidade. A superfície parada das águas só era quebrada pelo movimento do vasto navio, de cuja quilha ondas largas e ondulantes abriam-se como as penas de uma flecha, e de cuja popa saíam uma esteira de espuma e bolhas de ar formadas pela hélice, e que se estendia numa linha que acabava por se perder na escuridão do horizonte. Havia um concerto a bordo. Todos os passageiros estavam encantados com a oportunidade de quebrar a monotonia da viagem e se haviam reunido no salão em torno do piano. Os tombadilhos estavam desertos. O homem tinha estado escutando a música e cantando as canções, porém o salão estava quente, e ele saiu para fumar um cigarro e gozar a brisa provocada pela velocidade do navio. Esse era o único vento que soprava no Mar Vermelho nessa noite. A escada de Portaló não havia sido rebatida desde que deixaram Aden, e o homem saiu para a plataforma como se fora um balcão. Encostou-se no corrimão e lançou ao ar algumas baforadas reflexivas. O piano prorrompeu numa melodia alegre e uma voz começou a cantar os primeiros versos de The Roddy Doddy Boys. As pulsações compassadas da hélice pareciam um acompanhamento extra, embora abafado. O homem conhecia a canção, que era a grande moda em todos os dancings ao tempo em que partira para a Índia, havia 7 anos. Lembrava-o das ruas luminosas e agitadas, que não via há tanto tempo, mas que em breve iria rever. Estava mesmo a ponto de juntar sua voz às outras, quando o corrimão, que não estava devidamente amarrado, cedeu repentinamente com um estalo e ele caiu de costas na água morna do mar, espalhando espuma para todo lado. Por um momento ficou fisicamente por demais atônito para poder pensar, e então compreendeu que precisava gritar, começando a fazê-lo antes mesmo de chegar à tona. O que conseguiu foi um urro rouco, indefinido e meio abafado. O cérebro surpreendido sugeriu a palavra socorro, e ele a gritou fortemente com esforço desesperado umas 6 ou 7 vezes sem parar. E então escutou: abram alas, para os Roddy Doddy Boys. O refrão flutuou até ele por sobre a água tranquila, pois o navio já o havia ultrapassado completamente. E ao ouvir a música, uma punhalada de terror atravessou seu coração. A possibilidade de não ser salvo despontou pela primeira vez em seu nível de consciência. O refrão recomeçou: pois eu digo, minha gente, quem é a favor da farra? Tut-tum, titum, titum, mete um gole na bocarra. Socorro! 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 Uivou o homem, agora desesperado de medo. Eles são de encher a cara, mais de briga que de falas. Olha os Roddy Doddy Boys. É melhor que abram alas.
As últimas palavras soaram cada vez mais fracas. O navio estava a todo vapor. O início da segunda estrofe chegou confuso e quebrado por uma distância cada vez maior. A silhueta escura do vasto casco estava ficando turva. A luz da popa diminuía sempre. Então ele se pôs a nadar furiosamente para o navio, parando a cada dúzia de braçadas para lançar gritos longos e desatinados. As águas perturbadas do mar começaram a acalmar-se novamente, e a esteira ondulante transformou-se em ondinhas mínimas. A confusão de aeragem criada pela hélice borbulhou para o alto e terminou. O ruído do movimento e os sons da vida e da música aos poucos morreram. O navio não passava de uma única luz, cada vez mais fraca no negror das águas, e uma sombra escura de encontro ao céu um pouco mais pálido. Por fim, uma compreensão plena atingiu o homem e ele parou de nadar. Estava sozinho, abandonado. Ao compreendê-lo, o cérebro siderou-se. Recomeçou a nadar, só que agora, em lugar de gritar, rezava. Rezas loucas, incoerentes, de palavras que se atropelavam umas às outras. De repente, uma luz distante pareceu bruxulear e logo brilhar mais. Uma onda de alegria e esperança invadiu sua mente. Eles iam parar, iam girar o navio e voltar. E com a esperança veio a gratidão. Suas preces haviam sido atendidas. Palavras entrecortadas de agradecimento vieram-lhe aos lábios. Parou e olhou para a luz, com a alma nos olhos. E enquanto ele olhava, ela se tornou gradativa, porém inexoravelmente menor. E nesse momento, o homem soube que seu destino era um só. O desespero sucedeu à esperança. A gratidão deu lugar às maldições. Batendo na água com os braços, ele urrava a sua impotência. Pragas imundas explodiam de dentro dele, tão entrecortadas quanto as preces de antes, e igualmente inatendidas. A explosão apaixonada passou, um tanto rapidamente por causa do cansaço. Ficou em silêncio, como o mar, pois todo o movimento estava sendo reintegrado na lisura espelhada da superfície. Nadou mecanicamente ao longo da trilha do navio, soluçando baixinho em meio à miséria do medo. E a luz da popa do navio tornou-se um pontinho mínimo, um pouco mais amarelo, porém quase nada maior do que algumas estrelas que aqui e ali brilhavam entre as nuvens. Quase 20 minutos passaram-se e o cansaço do homem começou a transformar-se em exaustão. O avassalador sentido do inevitável oprimia-o, e com a lassidão veio um conforto estranho. Ele não teria de nadar até Suez. Havia outra alternativa. Ele ia morrer. Ele abriria a mão de sua existência, já que tinha sido abandonado assim. Num impulso, lançou os braços para o alto e afundou. Foi descendo cada vez mais pela água morna. A morte física agarrou-o e ele começou a se afogar. A dor de sentir-se assim agarrado despertou sua raiva, e ele lutou desesperadamente. Debatendo-se com braços e pernas, ele tentou voltar para o ar. Foi uma luta árdua, porém acabou por fugir, vitorioso e arfante, para a superfície, onde o aguardava o desespero. Agitando fracamente as mãos, ele gemeu, no mais amargo desespero. Não posso, é preciso, meu Deus. Deixa que eu morra. A lua, que estava no minguante, saiu de trás das nuvens que a escondiam e lançou um brilho pálido e suave sobre o mar. Ereto na água, a uns 50 metros de distância, havia um objeto negro e triangular. Era uma barbatana. Vagarosamente ela se aproximava dele. Seu último apelo tinha sido atendido.